E o Senhor passou na frente de Moisés, proclamando: o Senhor, o Deus misericordioso e misericordioso, lento para se irar, abundante em amor e fidelidade, mantendo o amor a milhares e perdoando a maldade, rebelião e pecado. No entanto, ele não deixa o culpado sem punição. Ele pune os filhos e os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. Essas palavras se encontram no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Lutamos com o fato de que a Bíblia retrata Deus, às vezes, perdoando o pecado e outras vezes punindo-o com raiva. Às vezes, simplificamos demais para dizer que o Deus do Antigo Testamento era cheio de julgamento e que Yeshua era todo perdão. Se você ler mais de perto, descobrirá que nenhum dos dois é o caso. Deus perdoou Israel por adorar o bezerro de ouro, mas proibiu Moisés, seu maior profeta, de entrar na terra prometida por causa de seu pecado ao bater na rocha. Da mesma forma, Yeshua falou sobre o julgamento vindouro mais do que qualquer outra pessoa no Novo Testamento. Mas disse à mulher apanhada em adultério que seus pecados haviam sido perdoados. Ele disse: ai de vocês, guias cegos. Mas depois disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa ideia de que Deus mostra julgamento e outras vezes misericórdia para com o pecado foi o assunto de uma interessante parábola rabínica, que diz o seguinte: no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, ele disse: isso pode ser comparado a um rei que mandou um artesão fazer para ele uma taça preciosa e extremamente delicada. O rei disse: se eu derramar um líquido quente nele, ele vai estourar. Se eu derramar um líquido gelado nele, ele vai quebrar. O que o rei fez? Ele misturou o quente e o frio e derramou dentro, mas não quebrou. Da mesma forma, o santo bendito seja ele disse: se eu criar o mundo com base no atributo da misericórdia somente, ele será dominado pelo pecado. Mas se eu crio com base no atributo da justiça, apenas como o mundo poderia durar? Eu irei, portanto, criá-lo com os atributos de misericórdia e justiça, e que ele punirei. Essa parábola não usa teologia detalhada para explicar por que Deus é misericordioso às vezes e por que ele escolhe julgar em outras vezes. Apenas indica que ele precisa de ambos para reinar sobre sua criação e, ao mesmo tempo, permitir que ela sobreviva. Descobrimos que esta mistura de misericórdia e justiça é frequentemente o que lidamos em nossas próprias vidas. Os pais lutam com o equilíbrio entre fazer cumprir as regras e mostrar graça aos filhos, não sendo muito rígidos, mas também não deixando os filhos correrem soltos. Os empregadores geralmente lidam com funcionários que não estão desempenhando suas funções e precisam decidir se devem demiti-los ou se lhes der uma outra chance. Quando nossos cônjuges fazem algo que nos magoa, devemos perdoá-los e deixar passar, ou chamar sua atenção para nossa mágoa e raiva. Você pode pensar que deve sempre agir da mesma forma, ou você nunca deve deixar o pecado ficar impune, ou sempre tentar ser misericordioso e perdoador. A realidade é que você precisa ter equilíbrio. Até mesmo Deus caminha na difícil linha entre misericórdia e justiça.
Fazer a escolha certa para uma determinada situação requer grande discernimento. É reconfortante saber que podemos recorrer a Deus quando lidamos com essas questões, porque Ele, o nosso Deus, conhece nossas lutas muito além do que poderíamos imaginar. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe com essa palavra e que nós possamos, sim, praticar a misericórdia sempre, equilibrada com a justiça. Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Obrigada porque temos nela o conhecimento, temos a instrução e nós podemos ver através do teu ensinamento que nós precisamos andar em retidão, mas também com o nosso coração, ó Deus, levados para que possamos ter um coração perdoador, para que possamos equilibrar as nossas emoções e agir como o Senhor nos ensina na tua palavra e por meio do teu Filho amado Yeshua. Pai, nós clamamos a ti, porque nós precisamos da instrução do Senhor. Por isso nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê a capacidade de poder entender e compreender situações que muitas vezes vivenciamos e que às vezes não sabemos como reagir diante delas. Mas que assim como a tua palavra nos instrui, nós tenhamos sabedoria para tomarmos as atitudes corretas e não sermos nem injustos e nem usarmos de misericórdia no momento indevido, mas que possamos ser equilibrados nas nossas decisões e nas nossas ações para com o nosso próximo, até mesmo para com as nossas vidas, e diante do Senhor andarmos em justiça, em misericórdia, na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas mais fortes, mais corajosas, mais destemidas, mais ousadas, mas também, Senhor, que nós possamos aprender com o Senhor a viver no caminho reto, a andar dentro da tua vontade e que todas as questões das nossas vidas, elas possam ser resolvidas e decididas diante do teu altar. Eu peço a tua bênção, Pai, para mim e para essa pessoa que ouve essa oração, que o Senhor possa derramar sobre ela poder e graça e conceder a ela a sabedoria, o poder e a autoridade, para que ela seja bem-sucedida e próspera em todo o seu caminho. É a nossa oração, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.